Olá a todos, eu sou o André Mota, estamos em mais um episódio aqui do Tech Talks, no nosso canal do YouTube, e hoje a gente vai falar de um tema que é a menina dos olhos de ouro aqui, né, que é a parte aí de design de dashboards, tá? No tema aí ainda de analytics, tá? E por que é a menina dos olhos de ouro, tá? Porque quando a gente trabalha, né, nessa questão aí dos dashboards, é o que o cliente, né, vê de resultado final, que é a ponta do iceberg, digamos assim, tá? Então a gente vai falar um pouquinho aí de como criar, né, um dashboard bacana, com metodologias aí que a gente pode utilizar, não que sejam regras, mas que vão ajudar você a criar dashboards melhores, tá? Então, começando um pouquinho aí das dicas, tá? A gente começa na questão da criação, pensando como que a gente vai ler esse dashboard. Então, a leitura do dashboard ela funciona muito com um aspecto de livro, tá? Então, a gente vai lendo sempre da esquerda para a direita em Z, né? Como a gente vai ler um livro. Então, a gente termina uma linha, a gente vai até o final, começa uma nova linha da esquerda para a direita, tá? Então, a gente tem uma leitura em Z e a gente vai iniciar as informações do macro ao micro. Então, a gente vai colocar informações principais no início, né, na parte de cima, né, do nosso painel. Então a gente vai colocar informações, podem ser cards, podem ser informações textuais que indiquem, né, o que a gente está falando, do indicador que a gente está conversando. Então a gente pode colocar informações como exemplo de painéis financeiros, né, receita bruta, margem de contribuição, lucro líquido. Então a gente vai colocar informações gerais do todo, tá? Na parte superior, né, do nosso dashboard. A gente pode colocar também a questão dos filtros, eles funcionam tanto na parte de cima, né, do dashboard, como na lateral. Então a gente vai ter aí possibilidades, a depender de cada cenário, de cada cliente, a gente vai utilizar de uma maneira diferente, ou a gente pode também utilizar a técnica de esconder e mostrar, né, o filtro. Então vai ser um ícone de filtro que a gente utiliza, a gente vai esconder ou colocar. Isso vai depender também da funcionalidade de cada ferramenta. Então, o que eu vou falar aqui vai ser do todo, do geral, não somente da ferramenta Power BI, ou da ferramenta Tableau, da ferramenta Click, mas vai funcionar em englobar um todo, tá? Então, depois que a gente conversar aí um pouquinho da parte do geral, né, a gente vai para o detalhamento, tá? Então, quando a gente vai criar um dashboard, a gente tem que pensar no que a gente vai apresentar. Então, a informação, por exemplo, que for em datas, tá? Então, a gente tem que ter cuidado, né, em apresentar essa informação com data adequada, com a data formatada, né? Se for para dias da semana, a gente colocar o nome do dia da semana correto, dias e ano, né? Se for algo resumido, a gente também tem o cuidado da fonte ser o tamanho adequado, certo? E também a questão do gráfico, né? Datas a gente utiliza, né, principalmente a parte aí de linhas, né, gráfico de linhas. Então é bem interessante para ver evoluções, comparativos de datas. Então eu tenho aí eu consigo enxergar, por exemplo, evoluções de filiais diferentes, tá, com cores diferentes, né, uma sendo azul, outra vermelha, ao longo dos meses, ao longo do ano. Então eu consigo ter essa análise bem pontuada. A gente pode utilizar também colunas e linhas, mostrando dois indicadores, cada qual ali com um rótulo de dados também adequado. Então, eu não vou colocar rótulo na coluna e na linha, né, porque senão vai ficar muito poluído, né, o meu gráfico. Então, a gente tem que ter cuidado, né, principalmente aí na questão da exibição, certo? Falando também um pouco de cores, tá? Então, é importante que a gente siga a paleta de cores que o nosso cliente utiliza. Então, se é um cliente aí que tem cores azul e branco, né, a gente vai prioritariamente utilizar azul e branco. Obviamente a gente pode utilizar aí cores complementares para dar um destaque em alguns números, como um verde para colocar resultados positivos e o vermelho para colocar resultados negativos, mas também sempre com cuidado, né, para a gente, por exemplo, não ficar parecendo um reggae, né? Ali o vermelho e o verde ali muito destacado de uma cor ali azul ou branco. Então a gente tem que cuidado, né, na questão dessas cores, tá certo? Evitar cores muito chamativas, né, muito neon, para que isso também não roube a questão da análise do dado, tá certo? Então a gente tenta utilizar aí prioritariamente um pouco mais de tons pastéis para poder quebrar um pouco ali, evitar vermelho, um vermelho muito forte, mesmo que o cliente já exista isso na logotipo dele, a gente tentar transformar essa logotipo, por exemplo, numa cor preto ou branco, para que a gente não roube, né, o destaque ali do painel. Planos de fundo que a gente possui aí dentro do relatório, evitar colocar
planos de fundo com cores, porque isso atrapalha a leitura do dado, né? Então a gente vai colocar um gráfico, a gente vai botar um número ali. Então se eu tiver um plano, por exemplo, azul, escuro, e boto um preto em cima, né, com um número preto, eu não vou conseguir ler esse dado. Então a gente tem que pensar na experiência do cliente, como o cliente vai enxergar isso. Então a gente tem que ter também cuidado em relação a cores, tá certo? Falando um pouquinho também sobre a questão da análise do dado, gráficos de pizza, né? Dica, não utilizar mais de 3 elementos no gráfico de pizza, porque isso fica poluído. Para quem vai estar tomando decisões em altos cargos, né, diretoria, presidência, ele precisa estar com aquele número mais fácil possível para que ele saiba, né, em que fatia aquilo está representando mais ou menos. A partir do momento que eu boto 10 elementos dentro de um gráfico de pizza, eu não consigo tomar uma decisão e dizer quem é maior e quem é menor. Né? Então, assim, vou fazer uma análise de feminino e masculino, eu consigo colocar ali no gráfico de pizza, são 2 elementos, então 70% é masculino, 30% é feminino. Eu consigo bater o olho e dizer, esse aqui é maior do que esse. Então, o intuito do gráfico de pizza é esse, tá certo? Assim como o de donut também, né, funciona dessa mesma forma, tá certo? Falando também sobre elementos visuais dentro dos gráficos, a gente vai sempre colocar elementos visuais que agreguem ao dashboard. Então, eu não vou colocar ali botões que não vão ser usuais, né? Então, assim, eu vou ter uma seta. Essa seta ela tem que ir para algum lugar. Eu vou ter uma casinha, né, mostrando ali para indicar uma capa, alguma coisa assim. Ela tem que ser direcionada para uma capa, porque isso vai para o cliente, né? O cliente vai utilizar, ele vai querer clicar ali. Então, a gente tem que pensar nisso. Datas de atualização é importante ter para saber se aquele painel está sendo atualizado ou não. Então, eu ver um número e eu não sei de quando que essa atualização, né? Então, eu exibir isso já facilita para quem está analisando o painel. Questão também sobre navegação, né? Então, tem que ser ícones que a gente saiba que são coisas que, usualmente, também o usuário ele vai estar instruído a acessar. Então, por exemplo, negativo, né? Uma coisa para cancelar. Eu não vou colocar um verde, eu vou botar um vermelho, porque eu sei que ele está induzido no dia a dia dele que o vermelho é algo relacionado a cancelar, a desativar, né? Então, eu tenho que também trabalhar essa questão aí do dia a dia, né? Da funcionalidade do que eu estou colocando no meu painel, certo? Porque isso vai impactar diretamente na experiência do usuário, no que ele vai receber ali de entrega final, né? Então, assim, existem ferramentas que a gente pode criar, né, backgrounds aí para utilizar nos dashboards, como o Figma, pode ser utilizado o Photoshop, PowerPoint também é uma ferramenta que pode ser utilizada, tá, para criar ali o background, a base, e você já rascunhar, já tem uma ideia do que você vai entregar de final, baseado nos indicadores que você tem, tá? Então, cuidado no tamanho de fonte de dados, né, sempre se atentar a que essa fonte de dados ela seja adequada, que o cliente consiga enxergar, cuidado nas cores, como eu já comentei anteriormente, na questão da exibição, adequado ao que você quer mostrar, né, do dado. Então, obviamente, algumas pessoas vão gostar de exibir, por exemplo, gráficos de barras, outras de colunas, então sempre a gente manter aí um padrão, né, também de páginas, enfim, para que isso se torne de fato um storytelling, né? E falando em storytelling, né, um livro muito bom aí para você acompanhar aí, que está iniciando, né, essa questão aí de criação de dashboards, storytelling com dados, tá? Tem na Amazon, enfim, em qualquer livraria que você encontra ele, tá certo? Então você consegue utilizá-lo. Também tem canais no YouTube que você consegue acessar aí mais informações a respeito disso, tá? E também acompanhar a gente aqui nas nossas redes sociais, no nosso site, tá? Você também vai conseguir algumas dicas extras e adicionais, a gente pode voltar a falar desse tema, tá bom? E é isso aí, pessoal. Agradeço aí, então se inscreva, curta, compartilhe e até o próximo episódio.